אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Amém. Que bom nós estarmos juntos novamente. Estar aqui na Sinagoga Beit Shalom é um privilégio e é uma alegria muito grande. O estudo de hoje é a Paraxá, a 21ª Paraxá, Kitzá, né? Algumas traduções vai dizer quando realizares, né? Que está certo, quando realizares o censo. Também, mas a minha que eu gosto de usar, que eu vou usar hoje, ela está dizendo quando levantares, né? Quando levantares, Kitzá, quando levantares o povo de Israel. O Eterno dá uma ordem para Moshe, para fazer uma contagem, né? Por isso que algumas traduções vai estar fazer um censo do povo de Israel, fazer uma contagem, né? E hoje nós vamos entender essa paraxá maravilhosa que fala de tantas coisas, né? Fala também de uma passagem tão triste do povo de Deus. Triste, Moré, triste. Se você estudou a paraxá essa semana, você vai ver. Terrível passagem. A passagem de Avodá Zará, que o povo cometeu, bezerro de ouro, né? Está nessa passagem de Kitzá, tantos segredos. Também está falando a respeito do Shabat, fazendo um alerta para o povo não deixar de guardar o Shabat, ainda que eles estavam construindo o Mishkan, né? Eles estavam fazendo o Mishkan, né? A tenda da habitação do Eterno, a tenda do encontro, como é chamada, né? Mas mesmo assim, mesmo fazendo algo para o Eterno, eles tinham que guardar o Shabat, porque era o dia que eles entravam em conexão maior com o Eterno. Então o estudo nós vamos ver na Paraxá Kitzá, uma paraxá maravilhosa, né? Então, sem mais delongas, vamos estar começando a leitura, está em Shemot 30, 11, assim como o Olê fez a leitura aqui para nós, né? Eu trouxe em hebraico, né? Para a gente estar vendo, e está dizendo assim o primeiro versículo, Shemot 30, 11. Falou Adonai a Moshe dizendo, vai daber Adonai el Moshe lemor. Essa palavra, essa frase, vai daber Adonai el Moshe lemor, é a frase mais dita em toda a Torá. É a frase que você mais vai ler no estudo de Torá, certo? Eu não sei dizer certo quantas vezes ela aparece, mas é a palavra que você mais vai ver. A maioria das paraxotes vai estar falando. Vai daber Adonai el Moshe lemor. Falou Adonai a Moshe dizendo, né? Então ele fala a Moshe e ele diz algo a Moshe. Isso é um segredo. É o Eterno dando uma ordem, não foi de Moshe, não vem do homem. O que ele está falando não vem do homem, é isso que ele está dizendo. O que ele está falando é uma ordem dele, do próprio Deus. Ele está falando e não Moshe. É uma lei que vem do próprio Deus para o seu povo ouvir, né? E obedecer, sem questionar. Todas as mitzvot do Eterno, por isso que o judeu ele disse, né? O povo hebreu disse naquele momento: ouviremos e faremos e entenderemos, né? Faremos e ouviremos, porque o Yudi, né? Eu ensino muito isso na teologia Beit Sefer Emet, né? Com os nossos alunos, que o Yudi, a tradução do Yudi é aquele que está pronto para obedecer, né? Por isso que ele diz, faremos e entenderemos. Então, para que nós sejamos povo de Deus, para que nós consigamos alcançar e agradar o coração do Eterno, nós temos que estar prontos a obedecer. A palavra judeu, Yudi, ela diz isso. Então, se você se diz um judeu, se você se
julga um judeu, se você entronizou dentro de você, eu sou um judeu, você tem que ter essa mensagem na sua mente. Eu devo estar pronto a obedecer. E para estar pronto a obedecer, nós temos que fazer a vontade de quem? Do Eterno, e não a nossa. Shaul falava assim, né? Não vivo eu, mas o Mashiach vive em mim. Quer dizer, o Mashiach diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quais são os seus mandamentos? Se ele é a Torá, então os mandamentos dele é a Torá. Né? Então o Yehudi, olha, para mim traduzir aqui a palavra, o significado de Yehudi, olha como que a gente tem que ver. Para você entender o que é um Yehudi, o que é um judeu, você precisa estar obedecendo a palavra do Eterno. Pronto para obedecer. Não é algo que você vai pensar em obedecer. Vai analisar para obedecer. Um verdadeiro Yehudi é aquele que obedece e pergunta depois. Né? O mundo, ele tem uma visão assim, primeiro eu entendo e depois eu pratico. Mas para Deus não, para Deus você faz para depois você entender. Você é, não é, o nosso ensinamento com o nosso Rosh é isso. Você seja para depois que você ter. Seja, né? Ser, depois ter. Obedeça, depois entenda. Baruch Hashem. Então, falou Adonai a Moshe dizendo, vai da beira Adonai a Moshe emor. O que ele disse? Ele disse, Kitsa et rosh bnei Israel lifkedehen venatenu ish kofer nafesho, vem de nefesh, nafesho, lai Adonai, bifdo, otan, velo, yerie, varren, negef, bifikod, otan. Vamos lá, vamos na tradução então, mais próximo dos originais. Quando levantares ou elevares os cabeças dos filhos de Israel e registrá-lo, cada pessoa deverá pagar o resgate pela sua alma. Adonai, quando os contares, para que Adonai não envie praga alguma entre eles, quando os contares. Ué, mas o Eterno não mandou contar? O Eterno não mandou levantar os cabeças? Na realidade, vou falar uma coisa para vocês, existe uma mitzvah que você não pode contar ao povo aleatoriamente. Por exemplo, o Rosh, ele pode passar o olho, ele passa o olho assim na congregação e ele fala, provavelmente hoje foi uns 70 pessoas, provavelmente. Mas ele não pode fazer isso aqui, ó. 1, 2. Ele não pode. Amém, Rosh? Ele não pode. É proibido. É proibido você contar o povo do Eterno. É proibido. Não podia contar o povo do Eterno. Você quer um exemplo? Eu não trouxe o versículo, mas se você ler em 1 Crônicas, você vai ver que Davi, o Meler Davi, levanta um censo do povo. O que o Eterno faz? Manda uma praga no povo. Repreendeu. Ainda diz assim, aí depois vem a explicação lá em Crônicas, lá em Samuel. Hassatã incitou Davi a contar o povo. Quem conhece um pouco de Bíblia vai lembrar dessa passagem. Não pode. Não pode contar o povo. Há uma mitzvah, e essa daqui, de contar o povo, mas você tem que pagar o resgate pela contagem do povo. Ou seja, se o Rosh começar a contar aqui cada pessoa precisa pagar o seu resgate pela sua alma. Por isso que o Eterno está dizendo, quando levantares cabeças, você tem que pagar o resgate da alma, para que essa alma não pague o preço. Porque diz o Midrash que Hassatã, quando se conta o povo de Israel, Hassatã, ou o inimigo, ele vai diante do Eterno e fala, ó, fulano de tal foi contado, ele errou nesse ponto, o Senhor pode requerer a sua alma. Então ele tem que pagar a dívida de sangue, de pecado dele com a alma. Por isso que o Eterno está falando aqui, ó, você vai levantar os cabeças, porque cada
homem era o cabeça da sua casa. Tinha que ser homens acima de 20 anos, prontos para servir no serviço militar. E homens casados. Então eles iam pagar o resgate da sua alma, para que eles não perdessem a alma. Mas que estranho, por quê? Mas ainda continua a pergunta, por que o Eterno manda contar? Manda, porque poderia passar, não precisa contar. Se eu vou ter que pagar um resgate da minha alma, se eles vão ter que pagar por essa contagem, por que contar? Não contava. Mas aconteceu algo antes dessa contagem. O segredo da Parasakitsá é que ela começa de trás para frente. Eu não falei que a gente primeiro obedece para depois entender? Primeiro a gente ama para depois casar? O Eterno começa a Kitsá de trás para frente. Essa contagem, ela foi feita após essa passagem aqui, ó. Primeiro casa, depois vem. Mas a passagem foi essa aqui, ó. Primeiro aconteceu a Avodazará. O povo pecou. O povo fez idolatria. Depois veio a contagem. O Eterno estava contando aqueles que sobraram, aqueles que realmente eram do Eterno, aqueles que ficaram, aqueles que realmente guardaram e queriam servir ao Eterno. Esses foram contados. Os outros que desobedeceram no Avodazará, todos pecaram, todos morreram. Olha só o que está escrito, ó. Quando o povo viu que Moshe demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Aharon e lhe disse: mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse homem Moshe que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. O povo ficou tão ansioso, ele ficou com tanta vontade de se virar sozinho, que ele chega em Aharon, porque Moshe estava atrasado algumas horas, mas na mente deles, né? Porque eu já vou explicar para vocês. Na mente deles, Moshe estava atrasado. E eles já logo se apressaram para fazer Aharon fazer deuses que fossem à frente deles. Aharon sai para Monte Sinai para receber as tábuas da lei das mãos do Eterno. Moshe, desculpa, Aharon não, Moshe, obrigado, Todarabá. Moshe sai para receber as tábuas da lei das mãos do Eterno. E ele fica 40 dias e 40 noites. E avisa o povo, vou ficar 40 dias e 40 noites. Porém, ele sai de dia, de manhã. E começa a se contar 40 dias e 40 noites após as 18 horas. Mas o povo começa a contar a partir do momento que Moshe sai para subir a montanha. Quando chega no dia que o povo marcou, Moshe ainda não chegou, eles incitam a Aharon: nós queremos um Deus, nós queremos um líder, porque Moshe já foi, Moshe já acabou, Moshe nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Nós queremos um líder que vai à nossa frente. Faça um bezerro. Um bezerro não, eles não pediram um bezerro, eles pediram um ídolo para que eles adorassem no lugar do Eterno. Nós entendemos uma coisa aqui. Quando as coisas não acontecem na nossa vida da forma que nós queremos e da forma que nós pensamos, nós queremos tomar a frente das mãos de Deus, dos caminhos de Deus. Nós queremos agir com o nosso ego. Nós queremos agir com aquilo que nós achamos que devemos fazer. E o povo não era diferente. Existia no meio do povo de Deus, o povo de Israel, uma multidão chamada Erev Rav, a multidão mista, que são aqueles que saíram do Egito, mas que não eram hebreus. Eles viram as maravilhas do Eterno e foi junto. Não, eu vou também. Eu quero servir esse Deus com vocês. Eu estou vendo que vocês estão prosperando. Os egípcios estão morrendo, né? Muito bobo eles, né? Não, os egípcios estão morrendo, eu estou vendo que vocês estão ficando vivos, então eu vou com vocês, porque ninguém pode com Deus de vocês. E aí foi essa multidão, Erev Rav. Quando chego aqui, nesse determinado momento, a multidão mista, que ainda não tinha tomado uma posição diante do Eterno, que não tinha ainda se visto como um povo de Deus e servido como Deus de verdade,
eles incitam o povo de Israel, o povo hebreu, para chegar até Aharon e fazer um bezerro de ouro. Aharon, intimidado, porque alguns minutos antes, essa mesma multidão tinha assassinado um homem chamado Ur, que não queria deixá-los praticar idolatria. E aqui nós vemos que muitas vezes, quando nós falamos a verdade, quando nós ensinamos a verdade, quando o Rosh chama a atenção da sinagoga, muitas vezes se levantam contra o líder. Não é verdade, Rosh? Muitas vezes, quando o Eterno usa o líder para falar, para chamar a sua atenção, para te falar, ó, você precisa endireitar os seus caminhos, estar nos seus caminhos. Aquela pessoa, ao invés de obedecer, ao invés de acatar, ela se levanta contra o líder e começa a falar mal do líder, da liderança, da sinagoga, de onde ela está. E esses homens, essa multidão, chega ao ponto de assassinar esse homem chamado Ur. Aharon, tremendo pela sua vida, faz o seguinte, fala, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão retirar os brincos das orelhas, tem que ser os brincos, não pode ser outra coisa, tem que ser os brincos das orelhas das vossas esposas. E aí você vai trazer para mim, e aí nós vamos fazer um ídolo. Por que Aharon faz isso? Porque Aharon achava que para tirar o brinco de uma mulher era muito difícil. E ele ia ganhar um tempo até Moshe chegar. Ele pensou, eu ganho um tempo, Moshe vai chegar, porque o dia dele chegar é amanhã, não é hoje. Quando Moshe chegar, pronto, a gente para com essa baderna, essa bagunça. Mas não é que os homens chegaram nas mulheres e arrancaram os brincos, e as mulheres deram os brincos? Não, toma o brinco. A coisa mais difícil de ser tirada de uma mulher é uma joia. Fala a verdade. Tem um ditado aí no mundo que fala assim, que o melhor amigo da mulher é um diamante. Já ouviu falar isso? Aí no mundo fala assim, o melhor amigo da mulher é o diamante. Porque a mulher, ninguém põe a mão na joia dela. Ninguém, se for de ouro, naquela época era de ouro. Ninguém punha a mão. Então Aharon pensou bem, falou, ó, ninguém vai pôr a mão, as mulheres não vão querer dar. O brinco? Que isso? Que isso? Hoje a mulher trabalha, o homem também. Vai na hora de pagar as contas. Pode ser que não aconteça aqui, né? Mas na hora de pagar as contas, a mulher fala, não, essa conta é sua, não é minha não. Acontece isso aqui? Não? Não, né? Só lá em Minas. Na hora de pagar as contas, não, eu vou pagar isso para você não, você está doido? Você que paga, você que trabalha, se vira. As mulheres deram uns brincos. Porque para pecar, meu irmão, vamos falar a verdade, para obedecer é difícil, mas para pecar, tudo vai dar certo. Hã? Tudo vai bem para pecar. É algo incrível. Para pecar, para obedecer, para usar um talite, para guardar o shabat, para parar de comer porco, para comer cachê, é um Deus nos acuda. Mas para pecar, meu irmão, o homem se apressa. É tudo ao contrário, né? Avraham, diz a Torá que Avraham, nosso pai, ele se apressava em cumprir a mitzvah, né? Tanto que chegam os estrangeiros lá na próxima tenda dele, que eram anjos, na verdade, chegam os homens assim, e ele, circuncidado, ele corre. Pensador, gente. Ele corre até os homens porque ele precisava receber aqueles homens, porque o Eterno falou para ele que é uma mitzvah receber os estrangeiros na sua casa. Olha, homem maravilhoso, né? Um homem de Deus. Se apressa para cumprir mitzvah. Mas hoje, o povo se apressa para pecar. Cumprir mitzvah, se eu entender, se eu internalizar, se o Rosh estiver certo de verdade, se o que ele está falando estiver na Bíblia, se ele me provar com 10, 15 versículos aqui, que o Shabat é o dia santo, eu vou começar a guardar o Shabat. Se não, e eu vou pensar ainda que eu vou guardar o Shabat. Porque eu ouvi falar que lá em Atos 10, Pedro viu um manto estendido, e eu vi todos os animais. Então eu também posso comer porco e não preciso guardar o Shabat. Porque também Yeshua falou que o Shabat é do homem. Então, rapaz, inventa tudo quanto é história. Para não cumprir a mitzvah, para não obedecer. Mas para pecar, basta pisar no nosso calo.
a pessoa abre a boca, começa a blasfemar, lachon hará, e papapá, e papati, tal. Estou errado? Aqui não foi diferente. Aqui o povo chegou em Aharon e falou, ó, faz pra gente. Faz pra gente. A gente já matou um para matar outro, tanto faz, vamos falar a verdade. E Aharon vai e faz. Pega os ouros que ele tinha, lança no fogo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Roche ministrou aqui, alguns dias atrás, sobre peso por peso, medida por medida. Alguém lembra? Vocês falaram que não lembram também. Olha lá, hein? Todos aqui lembram? Quando o Eterno cria algo positivo, também existe algo negativo. O Eterno estava descendo com as tábuas da lei. O Moshe estava descendo com as tábuas da lei por o Eterno ter dado. A mesma proporção negativa estava sendo movimentada quando Aharon lança no fogo o ouro do bezerro. Vocês não entenderam. Da mesma forma que algo de Deus maravilhoso, que era a Torá, estava descendo dos céus, Satã estava trabalhando na idolatria daquele fogo que estava sendo lançado um ouro. E quando Aharon lança o ouro naquele fogo, do nada surge um bezerro de ouro, fonte de idolatria. Diz o Midrash que o nível espiritual daquele povo era tão elevado que não havia pecado mais. Eles não se apressavam em pecar porque eles estavam constantemente estudando Torá através de Moshe. Moshe estava ensinando, faziam shurins, tinha a Torá oral. Então o nível espiritual deles foi se elevando. Nesse momento que eles praticaram a idolatria, o nível espiritual daquele povo caiu. Caiu ao plano mais baixo que podia cair. Porque a glória do Eterno foi retirada naquele momento do pecado. Quando, na manhã seguinte, após a criação desse bezerro, que do nada, não foi Aharon que trabalhou no ouro. Eu quero que vocês entendam, não foi Aharon que trabalhou no ouro daquele bezerro e moldou aquele bezerro. Aquele bezerro surgiu do nada. Ele surge, puff, na forma de um bezerro. Do nada. Você poderia falar que o milagre aconteceu. Os sábios dizem que uma feitiçaria aconteceu. Algo negativo para o homem. Então aconteceu algo maligno naquele momento. E olha só, depois que surgiu o bezerro, olha só o que está escrito na Torá. Na manhã seguinte, olha o que a Torá fala. Bem cedo. Não foi às 9 da manhã, não foi às 10 da manhã. O povo no deserto acordou bem cedo. Se apressou. E eles se levantaram e ofereceram uma oferta queimada de paz. E o povo assentou-se para comer. Eles acordaram de madrugada para idolatrar aquele bezerro. Quando a pessoa quer pecar, ela se apressa. Quando a pessoa se desconecta do Eterno e ela quer fazer o errado, ela se apressa. Ela acorda cedo. Aí você vai ver, por exemplo, aqueles que servem, o outro lado negativo. A própria Torá fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Acordam cedo para servir as forças negativas. E muitas vezes, aqui na sinagoga, precisa de pessoas para trabalhar e ninguém levanta a mão e fala, eu vou fazer. Quantas vezes o Rosh não tem que vir aqui fazer as coisas sozinhos, ou alguns irmãos que o Eterno levantou, Baruch Hashem. Mas se todos nós nos apressarmos em servir ao Eterno, a glória do Eterno, diz a Torá que quando há união, o Eterno ordena a bênção. Quer ser abençoado? Tem união. Tem união com seu irmão.
que seja como o óleo que desce na barba de Arão, quando nós estamos de mãos, como de mãos dadas. Amém? E eles se apressaram para pecar, porque o povo para pecar ele se apressa, o povo para pecar ele faz e acontece. E ele se assenta a comer e a beber, depois de fazer a idolatria, né? Depois de praticar a idolatria, eles se assentam para comer e para beber, e depois se entregam ao quê? O que está escrito aqui? O quê? Junto comigo. Folia. Folia lembra do quê? Carnaval. Carnaval. Olha que maravilha. O Eterno separa uma porção da Torá para alertar o povo sobre folia. Realmente, carnaval. Foi o primeiro. Foi o primeiro que aconteceu. O primeiro que o povo participou. Carnaval. Primeiro carnaval que o povo participou. A folia da idolatria. O que tem no carnaval? Não são carros alegóricos? Não são bezerros de ouro? E tem crente que vai lá no carnaval. Agora você vai falar de carnaval, mulher? Boa. Tem crente que vai lá no carnaval e fala, é o carnaval gospel. Distorceu tudo, não sabe de nada, não entendeu nada. Vai lá praticar idolatria. Está no meio da era verável, do povo misto. Está lá. Primeiro carnaval. E olha que coisa mais linda. O Eterno separa uma porção nessa data, que se fosse ter carnaval, não vai ter, né? Baruch Hashem não vai ter carnaval aqui, vai? Baruch Hashem, louvado seja o Eterno. Mas para preparar o seu povo, cuidado. Aquele lá foi o primeiro carnaval, Você não caia nessa idolatria. Não caia nessa idolatria. Primeiro carnaval. E eles se apressaram. Se apressaram para cumprir o quê? O pecado. E se entregam. Olha o que você depois se entregaram à folia. Se entregaram à folia. Tinha de tudo. Tinha de tudo. O Midrash fala que conta que tinha de tudo que você pensar. Dança, abraço, beijo. Foi algo terrível. A queda do povo foi tão grande, que aí o Eterno levanta Moshe, né? Adonai disse a Moshe, desça rápido. O seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu-se. Deixaram de lado muito rapidamente o caminho que ordenei a seguir. O Eterno fala com eles lá do Monte Sinai, dá as 10 palavras, os 10 mandamentos, cuida do povo, sela o seu casamento. E aí chega aqui, por causa de algumas horas, a ansiedade do povo em pecado era tão grande que eles fazem o bezerro de ouro. Idolatria, pessoal, ela está ligada a ego, vontade. Eu preciso ver, eu preciso fazer, eu tenho que fazer o que eu penso, o que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do meu tempo, tem que ser agora. Pecado é isso, é você fazer o que você quer no seu ego. Não abrir mão da sua vontade. É o princípio do pecado. A transgressão de mandamentos é você fazer o que você quer e não o que o Eterno deseja, que o Eterno manda. Então a idolatria está ligada ao ego, à sua visão. Olha só. No entanto, olha o que está escrito em Coríntios 10:6. No entanto, essas coisas foram acontecimentos históricos, pré-figurativos, como aviso para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para festejar. Então, Shaul já estava falando isso lá para Querilá, de Corinto. Presta atenção, pessoal. Não deixe o caminho do Eterno, como o povo fez lá atrás. Porque como o povo fez lá atrás, provavelmente ele estava ministrando para Paraxá de Kitsá. Provavelmente, porque essa passagem está aqui, em Kitsá. E mais uma prova que eles guardavam os mandamentos, guardavam os Shabatotes e ensinavam a Torá na sinagoga. Ok? E ele estava falando, olha, não deixe o caminho do Eterno para fazer a sua vontade. Assim como eles fizeram. E agora eu conto para vocês, por que o Eterno começa a Paraxá falando da contagem. Moshe, quando quebra, ele desce, né? E ele vê aquele bezerro, ele quebra as tábuas da lei, que o próprio Eterno tinha esculpido com o seu dedo.
que diz o Midrash que eram tábuas feitas de safira, com mais ou menos 60 centímetros de espessura. 60 centímetros de espessura. 10 centímetros de espessura e 60 centímetros de altura. Ele quebra as tábuas sobre o bezerro. E quando ele quebra aquela tábua sobre o bezerro derrete e aquele ouro vira pó. E ele mistura esse pó com água e faz com que o povo beba aquele pó com água, como as águas de Mara, que é uma mitzvah que os sacerdotes usavam para ver se a mulher tinha cometido idolatria ou não. O homem ele se desconfiava da mulher se tinha cometido adultério, desculpa. Se ele desconfiasse da mulher, ele levava até o Kohen Gadol dava as águas de Mara para a mulher bebia, e se ela permanecesse viva, ela não tinha pecado. Se ela morresse, ela pecou. A mesma coisa Moshe fez ali naquele ponto. Ele deu as águas com ouro para aquele povo, para que eles bebessem do seu pecado. E após isso ele incita: quem é do eterno fica do meu lado, quem não é se afasta. E aquele dia morreram 3.000 pessoas, mais de 3.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se afastou, houve uma divisão no povo de Israel. Os levitas ficaram do lado de Moshe, e alguns separaram do seu povo. 3.000 pessoas. E aí o Eterno começa a parashá dizendo: agora, depois desse desastre que o povo fez, levanta a cabeça daqueles que ficaram. Porque todos pecaram, mas levanta a cabeça dos que ficaram. E cada um que ficou vai pagar o resgate da sua alma, porque todos deveriam morrer. Vai trazer meio shekel de prata. E essas moedas você vai usar para ser a base do Mishkan, onde eu vou habitar, para que eles nunca mais pequem dessa forma, para que eles sempre lembrem. E toda vez que fizer o censo do povo, eles têm que pagar o shekel, meio shekel de prata. Amém? Baruch Hashem. O Eterno então começa de trás para frente, para nos ensinar que tudo que nós fazemos existe um preço. Tudo que nós realizamos de forma positiva, ela traz coisas positivas. E de forma negativa, ela traz coisas negativas. Olho por olho, dente por dente, peso por peso, medida por medida. Baruch Hashem. E para encerrar, ora, tudo isso lhe sobreveio como prefigurações históricas e estão escritas para aviso nosso, que vivemos no Aharit Hayamim, o fim dos dias. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Baruch Hashem. Olha só, nenhuma tentação em comum maior que as pessoas experimentam, nenhuma tentação em comum maior do que as pessoas experimentam sobreveio sobre vocês. Deus não vos deixará tentar acima do que podem suportar. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar tanto os meus amados, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que é idolatria, pessoal? Idolatria é fazer a sua vontade. Pecar é fazer a sua vontade e não a vontade do Eterno. Então, como em Kitsá, que o Eterno levanta um censo, uma contagem, hoje ele levanta uma contagem daqueles que querem realmente servi-lo de coração, que estão prontos a obedecer, ainda que as circunstâncias elas não sejam favoráveis num tempo determinado, mas o caminho do Senhor é o melhor para todos nós. Amém? Baruch Hashem. Agradeço a oportunidade, que o Eterno abençoe a todos vocês. Beshem Yeshua HaMashiach. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.